né? Hoje a gente acaba vendo que as empresas, muitas vezes, elas olham para isso e elas só olham a última linha. Isso vai me custar tanto. E aí olham aquilo como custo, não como investimento. O problema é que quando o problema acontece, ele pode ser... Aí é um custo grande. Exatamente. Ele pode ser a morte, né, do negócio. Da empresa. O exemplo foi dado. Exato. Estima-se em um aumento, uma notícia recente, de 800% aumento de golpes digitais de 2020 para cá, em 5 anos. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do DSF Cast. Pessoas, ideias e estratégia para impulsionar negócios. Hoje nós vamos bater um papo sobre quanto vale a segurança digital de sua empresa. E para esse bate-papo, conto aqui com duas pessoas, duas presenças especiais. Primeiro, a minha colega Bárbara, que é a head da área de Direito Digital da Dupont Spiller Fadanelli Advogados. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Boa tarde, Rony. Tudo bem? Hoje é um dia mais especial ainda, porque vamos falar de algo que as empresas estão sofrendo e faz toda a diferença a gente falar sobre isso e naturalizar esse tipo de conversa que vai aumentar muito mais a maturidade das empresas. Conversa importante. É obrigatória. Obrigatória nos dias de hoje. Perfeito. E a nossa presença especial aqui é do Charles Camelo. O Charles tem mais de 25 anos de atuação na área de tecnologia da informação e segurança cibernética. Formado em marketing digital, com especialização em segurança cibernética e gestão de riscos e compliance. Atualmente, é coordenador de infraestrutura e segurança da informação e DPO na Soprano e presidente da APCRS, Associação dos Profissionais de Cibersegurança do Rio Grande do Sul. Atuou em empresas de serviços de tecnologia e manufatura. Atuou em projetos a nível global e atualmente lidera equipes multidisciplinares e fomenta o tema de segurança da informação no Rio Grande do Sul, na APCRS. Charles, muito bem-vindo. Obrigado pela tua presença. Obrigado a vocês por essa oportunidade. É um tema muito importante, de fato, né? A gente está falando de segurança e ainda mais quanto custa, porque a gente vê essa necessidade, né, diante de tudo que vem acontecendo no mundo hoje, né? E especialmente aqui, não só na nossa região, no nosso país, enfim, ele é um alvo, enfim, dos mais atacados, né? Então, muito bom tudo isso e parabéns pela iniciativa. Beleza. Na verdade, currículo, né, Rony? É a oportunidade que a gente vai ter hoje. Exatamente. É incrível. Vamos aprender bastante. Vamos aprender bastante. Mas na verdade aqui a gente usou quanto custa, né, a segurança digital na empresa. Na verdade dá para dizer que não é um custo, né? É um baita do investimento. Porque custo é não ter a segurança e sofrer algum ataque, alguma invasão, enfim. Nesse sentido, pessoal, como deve ser tratado realmente esse assunto dentro das empresas? É algo que fica restrito a um setor? Tem que ser tratado de forma corporativa? Como é que é, pessoal? Sabe que hoje o que a gente acaba vendo, né? Especialmente agora, estando na PCRS, tomando a liderança nessa associação, a gente acaba tendo contato com muita gente, com muitas empresas. Hoje ainda existe algo que a parte de segurança ela é muito restrita à área de TI. Se entende como algo técnico, que basta botar algumas barreiras, botar um antivírus, enfim, alguma coisinha a mais, e aí a gente está protegido. Mas na verdade a segurança ela é muito mais que isso, né? Ela precisa ser algo cross de toda a empresa, né? Todas as pessoas, né, todos os funcionários fazem parte dessa segurança. Não são só recursos técnicos, né, mas a gente fala hoje, né, dentro do meio de segurança, e com certeza, né, vocês também quando tratam, né, de LGPD, enfim, nas empresas, falam muito da questão da segurança do próprio usuário, né, a responsabilidade que cada um tem dentro da empresa. Então, respondendo a pergunta, né, sendo aqui incisivo, hoje ainda é algo técnico, mas ele precisa ser algo, na minha visão, né, que permeie toda a empresa, todos os funcionários, sem exceção, desde o diretor... Seja tratado pela alta direção. Exatamente, desde a alta direção até os demais funcionários, né? Se me permite, Rony, e o Charles, a gente acompanha alguns trabalhos, a gente se conhece
de outros momentos, as empresas mais evoluídas, né, hoje trabalham especialmente com um setor especializado em segurança da informação, que é responsável, e isso é importante dizer, não é só pelos instrumentos, né, técnicos que protegem as empresas, né, eles tratam principalmente da cultura de segurança da informação, que me parece que é onde está a chave, né, do sucesso disso. Claro que, como eu falo, é uma exceção ainda, né, são poucos profissionais no mercado, por isso da importância, inclusive da associação que vocês fundaram, porque ainda não existem tantos profissionais especializados nesse tema, porque não basta ser formado na área de tecnologia para ser um especialista na área de segurança da informação. Exigem muitos outros requisitos e habilidades, né, para que possa trabalhar com isso. Mas não é algo que hoje possa ser questionado, né? Todas as empresas precisam trabalhar com isso, em especial com a evolução, a transformação digital que as empresas vieram trazendo, as tecnologias sendo contratadas. Se esse conhecimento, não precisa ser um setor necessariamente, né, não estiver presente tanto nos orçamentos como nas infraestruturas, mas principalmente na cultura da empresa, e aí passa pela estratégia, passa pela direção, é bem provável que essa empresa vá sofrer muito mais, e inclusive podendo sofrer consequências mais drásticas, né? A gente teve uma empresa, agora no mês de junho, se eu não estou enganada, na Inglaterra, que tinha mais de 100 anos, uma empresa de logística, que simplesmente fechou depois de um ataque cibernético, né, um ataque hacker, porque não teve condições de se reestruturar após isso, né? Então, claro, a gente pode dizer que não é só um fator, são diversos, mas esse é o ponto que pode chegar uma empresa quando não cuida da segurança da informação. Foi por conta do prejuízo financeiro que teve ou alguma questão que invalidou e dificultou a estrutura da empresa? O que foi nesse caso específico? Só para exemplificar. Claro, ambos os motivos, né? Porque, primeiro, a questão de não ter uma estrutura que pudesse retornar as informações, os dados. Perdeu. E perdeu, né? Claro que não temos o detalhamento do caso para poder te dizer exatamente a causa, mas o segundo, pelos prejuízos gerados, né? Até porque na Inglaterra tem uma proteção maior, enfim, a cultura de proteção de dados aí é maior ainda, e a questão de indenização em relação aos prejuízos causados por essa perda de dados, né? Mas então, os dois casos são muito graves e causam grandes prejuízos. Exato. E até algo que me chama a atenção nesse caso, especialmente na Europa, né? Diferente daqui, que ainda acaba sendo uma cultura. A gente acaba não expondo muitas vezes, né? A gente sabe que muitas empresas acabam não tornando isso conhecido, né? Um incidente. E mais do que isso, muitas vezes aqui no Brasil, a gente sabe que as pessoas pagam o resgate. E na Europa, né, a gente sabe que isso é contra a lei. Então já é impeditivo também, né? Então eles, mesmo tendo a opção de pagar, tendo condições de pagar para retornar, eles acabam não fazendo, né? O que acaba também, assim, é algo que deveria ser adotado no mundo inteiro, né? Perfeito. Mas também é um pênalti, né? Muitas vezes, aí, se não estiver bem estruturado, com a infraestrutura por trás para suportar uma crise, vai com certeza ter um impacto maior também, né? E aí eu retorno ao que eu comecei falando da importância do tema e da maturidade desse tema, porque hoje a gente ainda criminaliza muito a empresa que sofre isso, né? E ao contrário, ela é a vítima dessa situação. Então, a forma como a gente lida com esse tema precisa ser nessa forma, e essas estruturas que as empresas têm que ter previamente formatadas é que fazem essa diferença. Mas aí eu acho que entra um debate interessante, porque a empresa, ela é a vítima, é fato, né? Ela foi hackeada, enfim, foi invadida, violada. Mas também ela tem que ter o cuidado de ter tomado as medidas necessárias para ao menos ter tentado evitar isso. Porque se for uma empresa que não teve os seus cuidados com cibersegurança e facilitou o acesso, não que ela seja culpada, mas ela tem uma certa... um certo risco, né, de ser apontada como alguém que não cumpriu a sua função. Não é verdade? Exato. Sabe que eu gosto sempre de ilustrar a segurança como a gente cuida da nossa saúde. Né? Dentro dos pilares de segurança, a gente tem vários pilares, né? A gente tem de detecção, a gente tem de resposta, a gente tem vários outros ali. Mas o que normalmente a gente faz? A primeira coisa que a gente tem como cidadão, a gente tem um plano de saúde para quê? Para se eu ficar doente, eu ter alguém para me atender, eu ter um hospital para ir e alguém cuidar de mim para que eu me recupere.
E muitas vezes é isso que falta nas empresas, né? Falta os sistemas de recuperação, falta o conhecimento técnico, falta os procedimentos para que a empresa consiga se recuperar no momento de crise. Muitas vezes o que a gente vê? A gente, às vezes, deixa de cuidar da nossa saúde, né, por N motivos. A gente está correndo risco. A gente está elevando o nosso risco de ter um problema cardíaco, de ter, enfim, qualquer que seja, né? Se a gente se cuida, esse risco diminui, não que ele deixe de existir. Mas se ele acontecer e eu tiver prevenido, tiver um bom plano de saúde, tiver uma boa sustentação, vai ser mais difícil eu ter um problema mais grave e chegar a um óbito. Agora, as empresas precisam pensar da mesma forma. Elas precisam ter o seu plano de saúde, elas precisam ter a sua infraestrutura, eles precisam ter seus backups, precisam ter os procedimentos para que, se algo acontecer, ela ter como recuperar e testar tudo isso, né? Hoje a gente acaba vendo que as empresas, muitas vezes, elas olham para isso e elas só olham a última linha. Isso vai me custar tanto. E aí olham aquilo como custo, não como investimento. O problema é que quando o problema acontece, ele pode ser... Aí é um custo grande. Exatamente. Ele pode ser a morte, né, do negócio. Da empresa. O exemplo foi dado. Exato. Bela analogia com relação à saúde. Verdade. Gostei dessa associação, bem interessante. E tu falaste outra coisa que é onde a gente vê que o assunto não acontece. Primeiro, são poucas as empresas que investem numa política de segurança de informação que aconteça de verdade, que seja aplicada na prática, né, no dia a dia. Menos empresas ainda têm o seu plano de resposta a incidentes preparado. E aí a exceção da exceção é quem realmente tem esse plano testado, né? Tu usou a palavra testado, validado, enfim, porque é um momento de tensão muito grande dentro da empresa. A tua empresa parada, sem conseguir sequer conectar uma internet, não né? Fatura, não faz absolutamente nada. Não sai um caminhão de dentro da empresa, nada. Enfim, depende do negócio, não sai uma nota fiscal da empresa, um e-commerce, enfim, não importa o quê. A gente não paga o funcionário. A gente não paga funcionário. Normalmente os ataques ainda acontecem em momentos estratégicos, né? Para rodar folha, o final de mês para questão de faturamento. E ainda por cima, mesmo com tudo isso, com toda essa pressão, né, que já é natural, como elas nunca testaram se tem esse plano de resposta a incidentes, como é que ela vai saber se funciona, se as pessoas certas estão na atividade correta, se elas estão preparadas para agir? E a gente sabe, como qualquer outra coisa, vou usar outra analogia, né? Quando a gente treina, quem treina mal joga mal, né? Imagina quem não treina. Então, isso serve para o esporte, com certeza vai servir para a vida da empresa. E a gente tem que pensar um pouco mais sobre isso. E aí, porque a gente entende que esse assunto é tão importante e precisa ir para a estratégia das empresas, precisa ser conversado sobre isso. E o que as empresas, assim, têm que ter mais cautela, digamos assim, ou mais atenção? Quais são as principais portas de entrada de ataques? Quais são as principais fragilidades de uma operação, de uma empresa? Tem como mais ou menos dizer, olha, por aqui é mais comum, ou pelo outro lado, enfim? Quando a gente olha os relatórios, né, que existem no mercado, né, a gente acaba vendo que normalmente o maior vetor de ataque acaba sendo as pessoas, né? Seja por um phishing, seja por um e-mail direcionado, seja por uma mensagem de WhatsApp que as pessoas recebem, né? Que acabam comprometendo alguma coisa, abrindo alguma porta para que o atacante tenha um primeiro acesso, ele acaba conseguindo se instalar por esse acesso, por esse link, por esse clique, né, que foi feito de forma indevida, e muitas vezes não para por aí, né? Ele consegue uma senha, consegue uma credencial, e os mesmos relatórios mostram que muitas vezes os atacantes, quando eles conseguem entrar numa empresa, eles ficam muito tempo estudando as empresas. Não é imediato. Não é imediato. Há vários relatórios, há vários índices, né? Mas eles colocam mais ou menos 270 dias aonde os atacantes ficam dentro das empresas, monitorando e tentando, como se diz, lateralizar, ou seja, atacar outras máquinas para chegar ao sistema central. Tem como detectar
ele lá dentro? Existem Invasor? ferramentas para isso. Aí vai do investimento e da maturidade de cada empresa. Aonde que elas investem, o que que elas monitorem, como que elas fazem. Porque o segundo vetor, né, depois do vetor de pessoas, acaba sendo as vulnerabilidades no sistema. Uhum. A gente sempre recebe, né, a atualização do celular, né? Mas demora, é ruim, mas é preciso fazer. Igual nos nossos computadores, né? A gente tem, enfim, semanalmente, mensalmente, atualizações que a gente precisa estar fazendo, né? O Zero Days, né, que se trata no mercado, né, aquela descoberta que se descobriu naquele momento, e naquele momento ela passa a ser o vetor de ataque. Se não vir uma correção, a gente está vulnerável. Então precisa ser atacado, especialmente esses dois vetores, de forma imediata, né? Então, Bárbara, esses dois vetores Sem dúvida. passam por educação. Sem dúvida. Não é verdade? Exato. E como é que hoje uma empresa, por exemplo, ela deveria ou pode proceder para, falou antes em cultura, né? Mas disseminar isso às vezes para o funcionário com menor capacidade de compreender a situação, e às vezes até mesmo ele vai dizer, não, mas eu não lido com tecnologia, né? Mas ele não sabe que o pouco que ele faz naquele computador pode ser a porta de entrada. É educação. Perfeito, Rony. É exatamente o que a gente fala e trabalha no dia a dia, sobre treinamento, sobre a conscientização. A gente já também conversou em outros momentos com o Charles, né? A importância da conscientização das pessoas pessoal. E aí eu vou... claro que o treinamento das empresas é obrigatório, inclusive, a gente acaba fazendo com segurança da informação e outros requisitos, mas as pessoas só realmente conseguem entender o que precisam fazer e por que tem que ter uma senha difícil, por que elas têm que fazer essas atualizações, por que elas não podem clicar em links, né, ou fornecer as credenciais, ou abrir um sistema SaaS, que hoje é tão fácil, né, e passar várias informações, usar coisas não autorizadas pela empresa, enfim, políticas simples, né, que a gente tem nas empresas, quando elas acontece com elas na vida pessoal. E esse é um dos investimentos que a gente vem utilizando, né, dos mecanismos que a gente vem utilizando dentro das empresas, trabalhando a conscientização particular. Porque assim como as empresas se digitalizaram, as pessoas físicas se digitalizaram, né? Hoje os smartphones contêm a nossa vida, né? Ninguém consegue mais viver sem eles. Ninguém tem carteira. Ninguém tem carteira mais. Tem o celular. E nos smartphones acontecem diversos crimes, né? Estima-se em um aumento, uma notícia recente, de 800% aumento de golpes digitais de 2020 para cá, em 5 anos. Isso quer dizer que as pessoas estão sofrendo com isso, de todas as formas, através de engenharia social ou de outros links, comprando em sites falsos, redes sociais com também perfis falsos, e a partir do momento que elas conseguem entender o que ela precisa fazer para se proteger na sua vida pessoal, nesses smartphones, elas conseguem aplicar na empresa também. E então, uma das coisas que a gente vem utilizando muito nas empresas, seja nos treinamentos de privacidade, né? Ou até Semana CIPAT, a gente já participou, ou outros, a equipe acaba fazendo treinamentos vinculados a crimes digitais, a educação digital, para realmente ela entendendo que valor isso tem para sua vida pessoal, ela vai aplicar na empresa também. Aumentando a maturidade pessoal, digital, ela vai aplicar para a empresa também. Então, não tem outra forma, né? A empresa pode gastar os recursos que for, no sentido de técnica, que são importantes, sem dúvida, né? A gente precisa investir, mas sem esse aculturamento ligado a diversas formas de treinamento, não tem como funcionar sozinho, né? O lado técnico, ele é importantíssimo, fundamental, né? Porque só o lado humano não resolve também. Também. Agora, só ter o técnico não resolve, porque o lado humano sempre acha uma brecha, acha um jeitinho diferente, né? De conseguir burlar isso. E é legal o que tu comenta, Bárbara, porque trazendo um caso pessoal, né? Há mais ou menos 10 anos a gente implementou na Soprano a Semana de Segurança da Informação. A CIS, Semana Interna de Segurança da Informação. E isso, aos poucos, no início, o pessoal achou assim, tá, mas para que tudo isso? Hoje é uma semana esperada na empresa, né? Onde as pessoas elas recebem via
palestras, a gente chama profissionais externos, enfim, né, amigos, fornecedores, enfim, para falar, e é onde as pessoas acabam tirando suas dúvidas. E quando tu traz o tema para esse lado pessoal, realmente tu vê a riqueza de como as pessoas, agora eu entendi, Agora eu entendi. agora eu sei por quê. Que normalmente é difícil, isso leva tempo, e é normal. Né? Mas quando tu tem esse processo, ele vai se tornar cultural. Então, ali a gente percebeu exatamente isso. Aos poucos foi ganhando essa relevância e hoje as pessoas, elas sabem que elas periodicamente passam por testes de phishing, que a gente acaba fazendo simulados, né? E mais do que isso, a gente criou uma cultura que não é uma cultura de punição. Ah, caí num phishing. Ah, agora eu vou ser punido. Não. A gente vai lá, a gente conversa, a gente mostra, a gente procura entender o porquê que a pessoa caiu para entender a fragilidade que ela tem. E aí a gente trata nesse momento. Dificilmente ela vai cair de novo, né? Porque ela entendeu o que foi o gatilho. Nossa, o Charles trouxe um dos pontos que a gente mais entende como relevante dentro das empresas, porque além de falar do assunto, ela tem que ser vivida, como a gente falava antes, né? Essa cultura. Uma das coisas que a gente sempre recomenda, né, é a questão dos indicadores. E esses indicadores de pessoas que caíram, né, no phishing ou outras fragilidades que a gente vai identificando no dia a dia, elas servem de instrumento para as empresas saberem por onde elas têm que ensinar, que tipo de treinamento precisa, que tipo de conscientização precisa. E tu falaste antes, Rony, em relação a treinamentos, né? Os treinamentos nem sempre são só palestras. Eu acho que isso é legal de comentar, porque às vezes parece... Tá associada a palavra treinamento à palestra. É muito mais amplo que isso, porque ainda mais sendo adulto, normalmente, né? Os trabalhadores, enfim, as pessoas que fazem parte das organizações, adulto aprende muito mais fazendo do que ouvindo. Então, uma das coisas que a gente também às vezes faz é questionários, né, quiz com perguntas, né, de situações para saber como eles agiriam, e aí eles se sentem estimulados pela competição de quem acerta mais, ou simulações que a gente já falou antes, aí coloca comitês de crise, o comitê de privacidade, muitas vezes, para simular uma situação do que faria num caso do incidente, né, e aí com todas essas ferramentas eles conseguem realmente sentir o que é esse problema e de fato já pensar dessa forma, e isso vai levando para o dia a dia. O treinamento, a educação, a cultura, tu ataca um dos vetores que o Charles colocou, né? Que é o feito humano, certo? O outro é a tecnologia. Tá? E a tecnologia, queria abordar um pouco isso, a sensação que a gente tem é que o hacker, né, ou o violador, ele está sempre um passo à frente, né? E que a tecnologia da cibersegurança, ela é reativa. Conforme vai acontecendo os ataques, é uma coisa nova, bom, agora tem um remédio para essa doença, né? Primeiro acontece a doença, depois vem o remédio. É isso? Ou é possível... Mas aí eu vou ter que prever como é que vai ser o ataque, é difícil, né? Como é que vai ser? Tu sabe que esse é o grande trabalho da área de segurança, né? Porque normalmente, sim, o hacker sempre está um passo à frente. Por que ele está um passo à frente? Porque ele não tem que defender ninguém. Ele só tem que atacar. Ele é oportunista. Ele não tem limite, ele só a imaginação dele. Exatamente. A criatividade dele. Ele vai tentando. Se ele errar, não tem problema nenhum. Ele tenta de novo, até ele conseguir uma brecha. E com inteligência artificial isso ficou... muito mais rápido, né? Sem precedentes. Assim, tanto que nisso, no passado a gente falava que, se ouvia nos relatórios, que se levava dias, depois viraram horas, e hoje são minutos. E o recorde de ataque se lateralizar, ou seja, o invasor entrar e conseguir ir para outras máquinas é de 51 segundos. 51 segundos. Segundos. Óbvio, isso acontece em todo momento? Não. Esse foi o recorde detectado. Mas na média? Na média são alguns minutos ou algumas horas. Só que para uma resposta isso é pouco tempo.
E aí esse trabalho que o atacante tem, ele vai achando brechas, alguém que clicou no link, alguém que tem uma vulnerabilidade que está exposta na internet, né, em sites que ficam escaneando as empresas, né, buscando vulnerabilidades, e está lá disponível, dizendo, aqui existe essa vulnerabilidade. Ele só precisa fazer uma consulta, ele já tem a relação de quem ele pode tentar atacar. Nós, do outro lado, né, a gente precisa estar de olho no nosso perímetro, proteger nós, só que de quantos atacantes? Nós temos uma equipe limitada. Os atacantes são ilimitados, né? E do mundo inteiro, né, Charles? Exatamente. Eu acho que isso é legal também de ter como consciência. A gente não está falando com o crime da cidade, da região ou de qualquer local determinado. A gente está falando de criminosos do mundo inteiro. Com uma grande capacidade tecnológica, com uma grande capacidade de, inclusive financeira, eu diria, né? Porque muitas coisas foram pagas, ou eles conseguem burlar a Banco Central e outras coisas mais, né? Então imagina o resto. Então, nós não estamos falando com um ladrão de convencional. A gente tem que trabalhar com muita inteligência sobre isso. A gente tem um crime realmente organizado. Realmente organizado. E a gente daqui está sendo alvo de ataques da Rússia, ataques da Coreia do Norte, enfim, países onde sequer a gente tem algum tipo de criminalização, enfim, ou controle sobre isso, né? E hoje a gente consegue, até para exemplificar para quem está nos ouvindo, existe nesse momento algum tipo de ataque já mais comum, meio padronizado? Tipo assim, pessoal, olha, se vocês receberem um e-mail assim, assim, assado, provavelmente é o tipo de ataque tal, né? Tem alguma coisa que a gente possa exemplificar até para ficar claro para as pessoas? Hoje o crime está tão organizado que existem plataformas aonde uma pessoa comum, posso contratar para invadir as empresas. Eu só preciso entrar, colocar um dinheiro, ele vai me dar todo o mecanismo para atacar, ele já tem todos os meios, os scripts, as ferramentas de ataque. Escolhe o golpe. Escolhe o tipo de golpe. Menu. Cardápio. Ele manda esse golpe e tudo que ele conseguir de retorno financeiro é dividido entre as partes. É crime organizado mesmo. Então, assim, existe golpes padrões? Sim. WhatsApp. Né? A gente vê não só o clonar o WhatsApp para tentar resgatar dinheiro, mas mandar um link, né? Enfim, para tentar capturar ali uma sessão e ter acesso a algum dado. A gente tem outros muito comuns, né? Que é muito oportunista, ainda mais num país quando as pessoas acabam não tendo condições de ter muitos bens, as oportunidades de compra barata. Né? Isso chama atenção. Olha, o valor é uma oportunidade única, eu preciso clicar agora. Essa urgência. Né? Então, esse lado da engenharia social usa muito isso. Né? Então, esses são os mais comuns. Né? E pessoal, aconteceu o ataque, por exemplo. Vamos voltar para pessoa jurídica, que é onde que tem mais impacto, eu acredito, né? Quais são os protocolos que devem ser seguidos a partir do ataque? E aí, Bárbara, entra um pouco o nosso segmento. A empresa atacada não pode esperar muito da justiça. A legislação ela é lenta, ela não prevê o que está acontecendo nesse momento, consequentemente é muito difícil de ter uma atuação jurídica eficaz. Né? E pelo que vocês falaram também, é no mundo inteiro que daqui a pouco o hacker está lá na Índia, está lá não sei aonde, como é que a polícia vai investigar? Enfim, esse protocolo, ele passa pelas questões de tecnologia, passa pelas questões públicas, que tu tem que externar e tentar recuperar, e passa por questões judiciais também. Perfeito, Rony. Eu começo, mas com certeza o Charles vai ter informações mais técnicas, inclusive, para colaborar. A gente recomenda sempre, né, além daquela política famosa de segurança da informação, para já evitar que aconteça, que caso aconteça, a gente tenha uma política também de resposta a esses incidentes, né? E essa política, ela tem que ser
prática, tem que ser real e que, de fato, preveja situações. Até porque, Rony, a gente está olhando questões de incidentes mais graves ligados à paralisação de uma empresa e que causam os maiores prejuízos. Mas a gente tem diversos tipos de incidentes, né? De grau médio, baixo, alto, gravíssimo, né? E isso tudo tem que ser trabalhado até para aqueles indicadores que a gente comentava antes. Então, eles são fundamentais de serem registrados, verificados. Todos eles têm alguma consequência e algum tipo de prejuízo, mas principalmente de aprendizado com eles. Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente tem que estabelecer que tipos de incidentes a gente tem que considerar nessa política, qual é o grau, né, que eles podem ser classificados para que a empresa saiba como agir. Mas quando a gente está falando de um ataque mais significativo, né, de paralisação da empresa, a gente sempre recomenda que tenham, além dessa política para poder colocá-la em prática, que a gente tenha um comitê de gestão de crise para analisar essa situação. Porque, naturalmente, serão necessárias forças ligadas a especialistas na área de segurança da informação para atuarem imediatamente, para, talvez, buscar o backup, né? Talvez aí, por favor, depois complemente. A gente vai ter que ter essa estruturação até de comunicação, e aí é onde eu comento, porque é onde a gente costuma ver os maiores problemas. A comunicação, a gente está falando desde a nossa alta gestão, para poder saber o que está acontecendo dentro da empresa, né, e por quê, até para eles entrarem também, provavelmente, em alguma decisão, ou compartilhar, apoiar aquele comitê que está sob pressão naquele momento. Estamos falando de comunicação com os funcionários daquela empresa, porque eles estão vendo que tem algo errado e, com certeza, se não for bem informado na hora certa, isso vai acabar sendo externalizado da forma errada, né? Quando a informação correta e na medida certa não é falada, outras, né, inventadas poderão surgir e aí até vazadas para externamente. Nesse momento, a gente também avalia se deve ser divulgado externamente, porque às vezes a gente ainda está num momento que às vezes a negociação é importante, né, com o criminoso, porque a gente não sabe ainda a estrutura da empresa, né, se vai comportar um retorno ou não. Então, isso é fundamental, fechar essas informações para a gente poder trabalhar. E, posteriormente, evidentemente, né, o trabalho de equipe, de registrar tudo isso, porque a gente, mesmo que a gente tenha dificuldade com a polícia ou com o próprio judiciário para ter uma indenização, é fundamental a gente fazendo os registros de tudo que aconteceu para que a gente possa demonstrar, primeiro para identificar onde é que está a falha e a gente poder corrigir, né? Que depois vamos lá para as lições aprendidas, que é o finalização de tudo isso. Mas principalmente para a gente poder demonstrar a origem das coisas, da falha ou do que aconteceu, para também, se for necessário, se envolver dados pessoais, né? A gente poder comunicar à autoridade nacional, se tiverem titulares de dados pessoais vazados, eles serem comunicados exatamente do que eles sofreram. Enfim, tem um protocolo obrigatório, inclusive, por lei, né, dessas comunicações. Mas claro que isso não precisa primeiro voltar a empresa a funcionar, né? Eu acho que é ali que está a grande dor do empresário para depois apurar todos esses outros indicadores. Isso aí. E esse momento é um momento bem crítico, né? E especialmente a gente brinca lá dentro, né, da equipe, né? O apertar o botão vermelho, né? Ou seja, a gente cria um protocolo, né, de quando isso acontece, como que a gente aperta, como a gente aciona esses comitês, né, para que eles comecem a trabalhar. O problema é esse primeiro momento, né? O que eu faço? Porque eu tenho que pensar em contenção, eu tenho que pensar em entender qual foi a gravidade, até onde isso foi, o que foi comprometido, e nesse momento a gente não tem resposta nenhuma. E aí vem esse ponto que a Bárbara mencionou, que a comunicação é muito importante. Estar estabelecido como as coisas vão acontecer é o ponto principal. O lado técnico, ele acaba sendo trabalhoso, porém ele é mais simples, desde que a empresa esteja estruturada. Se ela tiver um bom backup, se ela testa, se ela tem estrutura de retorno, enfim, ela consegue trabalhar com equipes paralelas, né? Olhando, né? Criando um ambiente e começando uma recuperação,
aonde ela tem o outro ambiente que ela está olhando o que aconteceu para trabalhar na contenção, né? E já uma outra equipe trabalhando talvez na negociação. Então a gente entende que nesse momento de crise a gente precisa estar muito bem estruturado. Esse plano de resposta, ele é talvez o lado mais difícil de planejar, mais difícil de implementar, mas no final das contas é o que vai nos dar a segurança que a gente precisa no momento de crise. Porque aí não adianta ter a melhor estrutura do mundo se eu não testar, não adianta ter os melhores profissionais se eu não tiver alguém que comunique o que cada um tem que fazer, e se eu não tiver minimamente os recursos também que eu preciso para manter minimamente um ambiente comprometido para análise e um local onde eu possa voltar a um ambiente sadio, né, para mim recuperar a empresa muito rápido. Porque eu não consigo ir fazendo uma coisa por vez, senão eu vou levar semanas, meses, né, para recuperar, e nenhuma empresa tem esse tempo, né? São várias ações iniciadas ao mesmo tempo, né, Charles? Exatamente. E a gente fala que essa da questão da comunicação tem as legais necessárias, mas tem principalmente a comunicação que vai tranquilizar o mercado. Porque ali a gente está falando, ok, dados pessoais, tem legislação, mas a gente está falando de fornecedores, de clientes, e quando vai para o mercado de alguma forma torta, porque a gente também sabe que os atacantes sabem de tudo isso, da importância da imagem da empresa em relação a ataques, né, cibernéticos e o que isso representa para a empresa. Isso desestrutura uma empresa. E, portanto, eles divulgam isso no mercado, em redes sociais, na Dark Web, enfim, justamente para que isso saia na comunicação da imprensa e, de alguma forma, já manche um pouco a imagem da empresa. Então, se a empresa não estiver preparada para trabalhar isso e como comunicar a empresa, como comunicar os seus funcionários, os seus fornecedores, claro, tudo a seu tempo, né? E até porque, nessas horas, a negociação pode ser afetada, né? Se ele não souber lidar com essas comunicações. E eu vou dar um exemplo aqui. Se, por exemplo, a gente estiver lidando ainda numa negociação, porque a gente não sabe se vai ser possível, né, retornar tudo. E a empresa resolve fazer um comunicado oficial dizendo que não vai pagar resgate nenhum. O que acontece com o atacante? Ele vai atacar de novo. Ele não... Por isso da contenção, tu falaste, né? Mas a empresa não está num momento onde ela consegue ainda estar 100% segura para não ser atacada novamente. Então, a gente já viu em outros casos onde acaba um incidente e já há um outro ataque na sequência. E aí paralisa outras partes, porque nem sempre toda a estrutura da empresa está afetada, e aí vai paralisando outras partes, para demonstrar força. Então, toda a comunicação é importante, tudo tem um porquê, e é por isso que a gente trabalha com tanto cuidado e, de novo, com decisões compartilhadas, né? O comitê, nessas horas, é um comitê de crise que está ligado principalmente com conhecimentos ligados à área afetada, se não foram todas, a gestão, a alta gestão, jurídico, né, para auxiliar nessas comunicações, especialistas na gestão de crise, porque às vezes a comunicação não é só jurídica, é também ligada à comunicação externa, né, com imprensa, talvez precise se manifestar. Comunicação com o mercado. Comunicação com o mercado. Então, são diversas ações. E, para completar, se forem dados pessoais vazados, a gente só tem 3 dias úteis para comunicar os titulares de dados. Isso é um prazo legal. E se não ocorrer nesse prazo, a gente tem que justificar muito bem o porquê. E aí é por isso que todo esse trabalho tem que ser pensado em conjunto e de forma muito ágil, como o Charles também trouxe, né? E vocês teriam algum exemplo de ataque que tenha extrapolado os efeitos na empresa? Atingiu terceiros, né? Atingiu terceiros, causou danos a terceiros, o ataque ocorreu pela empresa X e a partir dali se gerou diversos prejuízos a terceiros. Como é que isso foi resolvido depois? Teve um ótimo protocolo de comunicação, de apuração, mas tivemos gente lesada, pessoas lesadas, né? Como é que isso se procedeu depois? A empresa teve que fazer indenizações, o prejuízo foi maior? Tem exemplos desse sentido?
Infelizmente sim, Rony. Eu acho que dá para até dizer que além dos vetores que o Charles trouxe muito bem das pessoas e enfim, dos próprios procedimentos, né, de tecnologias, o outro vetor importante são os terceiros. São uma das principais formas de ataques, porque por isso que a gente também tem, né, falado tanto da importância da contratação das tecnologias, da gestão dessas tecnologias, pois se isso não for uma empresa bem analisada e não tiver protocolos claros, ela também pode ser atacada por ela e pelas redes, APIs e outras formas de conexão com a nossa empresa, ela pode nos atacar também. A empresa de carros Toyota teve um ataque esse ano ainda, que veio de um terceiro. Que causou inclusive um vazamento de dados, enfim. E isso tem sido comum. Às vezes até nem abrange só a empresa, né, que está lá, mas a imagem acaba sendo contaminada. Qual foi a extensão da responsabilidade da Toyota, por exemplo? Em relação a dados pessoais, o controlador dos dados é responsável pelo que acontecer com os dados. E aí que a gente também toca tanto nesses exemplos, né? Porque se a gente está falando de dados pessoais, o controlador é o responsável, o contrato, a gente pode buscar a responsabilização do operador dos dados, que é o terceiro, né? Desde que a gente passe as orientações de como trabalhar e ele desrespeitar o que está na orientação. Então, aí a gente conseguiria buscar, sim, uma indenização a respeito de uma não cumprimento das orientações, do protocolo, né? Agora, se tu não disseres nada para ele do como ele tem que agir naquela contratação, a responsabilidade fica exclusiva da empresa, né? E sim, isso tem acontecido, a responsabilidade sempre é do dono do dado, aí falando como dado pessoal, mas também se acontecer algum prejuízo nos dados comerciais, vai ter que indenizar, e aí de novo quem vai salvar a gente é o contrato com o nosso fornecedor, com o nosso terceiro, em relação a que tipos de responsabilidade a gente tem. Então é fundamental a gente ter gestão de terceiros, por todos os riscos, né? Seja os lá trabalhistas, tributários, mas principalmente por essas questões também digitais hoje em dia. E interessante complementar isso é a gente trazer também o exemplo do próprio que a gente passou aqui recentemente com os ataques ao Pix, né? Que a gente Central. vê, Banco Central, enfim, foram 2 ou 3 semanas, enfim, onde ocorreram, né, ataques frequentes, né, a toda essa estrutura. E todas elas vieram de terceiros, né, onde um terceiro foi atacado e teve ali um acesso, impacto em diversos bancos, né, ali na ocasião. Bem lembrado. O que isso demonstra também? Por mais que uma empresa, um terceiro foi atacado e afetou uma cadeia toda, em algum momento essas empresas, esses clientes dessa empresa, eles fecharam a porta, estancaram o problema. Agora, se a empresa não está preparada de ter um sistema paralelo que consiga suprir essa deficiência do fornecedor, a empresa também vai parar. Então hoje, quando a gente dependência, né, Charles? Dependência, falaste muito bem nisso. Então, quando a gente olha o mercado financeiro, ele precisa ter tudo redundante. Então, não existe um sistema de conexão do Pix, existem vários. E no mínimo 2 precisam existir, porque se um cai, o outro tem que atender. E foi isso que os bancos, né, nessas ocasiões acabaram fazendo. Quando via que um determinado fornecedor tinha um problema, desliga aquele fornecedor até resolver o problema e usa outra estrutura. Isso é uma lição para nós como empresas de vários outros setores, a dependência que a gente tem de um único fornecedor. A gente pode parar a nossa operação, por quê? Porque a operação do fornecedor, né, do terceiro, foi comprometida. E aí a gente precisa sempre olhar, e no final das contas, né, todo esse diálogo aqui, só me vem uma coisa à mente, né? Gestão de risco. A gente precisa ter uma gestão de risco, entender o que é o risco, onde eles estão, qual é o impacto que ele tem, e mais do que isso, não só saber que os riscos existem, saber o que eu vou aceitar de risco e o que eu não vou aceitar. Calibrar o meu apetite ao risco, né? Isso é importante. E essa gestão de risco mostra já uma maturidade da empresa, né? Uma maturidade interessante da empresa nessas questões de tecnologia e de cibersegurança. Qual é a realidade que tu encontra hoje, por exemplo, na Associação de Cibersegurança do Rio Grande do Sul?
Qual é o nível de maturidade que a gente pode dizer que nossas empresas estão? Hoje quando a gente olha, é difícil ter um número, porque é difícil ver empresas realmente implementando um plano diretor de segurança da informação. São pouquíssimas empresas que realmente têm isso. Mesmo empresas de capital aberto, mesmo empresas grandes... Que são obrigadas até por lei, quem tiver capital aberto, em especial nos Estados Unidos, precisa ter esse plano e inclusive contratar seguro específico, né? Então... Exatamente, mas não é a nossa realidade. Quando a gente olha assim, a empresa de capital aberto que vai fazer um benchmark, tu vê que às vezes assim tem muitas lacunas. Né? E não tem aquela gestão aprofundada, não tem aquela maturidade alta, né, que deveria ter. A gente sabe que uma métrica, né, de maturidade, né, ela trata lá de 0 até 4 o índice de maturidade, né, sendo 4 mais alto. A gente vê que as empresas estão em 1,5, e as empresas já estão bem, se estiverem aí. Porque elas já conhecem, elas já entendem que aquilo precisa e muitas vezes elas só não tiveram aporte para fazer as implementações. O que a gente vê, quando a empresa passa do nível 2, ela já está razoavelmente madura, ela já tem as coisas estabelecidas, talvez ela não consiga tracionar toda aquela implementação como ela deveria. Então talvez ela vá ter uma resposta mais difícil, mais demorada, mais trabalhosa, mais dependente de terceiros. Quando ela vai evoluindo, que ela chega no nível 3, ela já trabalha muito bem. E aonde ela já consegue reagir, ela já tem estrutura, ela já olha para o mercado, ela já tenta antever o que está acontecendo. É o que o mercado tem? Não, não é. Né? Isso é o que a gente almeja e é o que a gente procura trazer dentro da associação para as empresas. É assim como o crime está organizado, é a gente se organizar como empresa, a gente se ajudar de alguma forma com conhecimentos, com técnicas. Então esse basicamente é o objetivo da associação. Então é debater o tema, tornar ele conhecido, encontrar alternativas, ajudar as empresas especialmente a se organizarem nesse sentido, né? E qual é o perfil? Como é que eu quero associar a minha empresa na associação? Como é que eu tenho que fazer? É qualquer tipo de empresa? Na verdade, a associação é uma associação de profissionais. Ah, é de profissionais, não é da empresa. Exatamente. A gente hoje não trata CNPJ dentro da associação. Perfeito. A gente trata do CPF. Porque é onde a gente entende que a gente tem que levar o nível. Porque dali, aonde a gente tiver o relacionamento... pessoas. Exatamente. Como nós aqui, né? Nós estamos aqui juntos tratando de um tema. Por mais que estejamos em empresas diferentes, amanhã eu posso não estar mais a Soprano, posso estar em outro local, mas esse relacionamento de conhecimento ele vai junto. Claro. Agora, se a gente trouxesse para o nível de empresa, ele fica dentro da empresa. Às vezes é parte do segredo comercial da empresa. E não é isso que a gente quer. Então, a associação, qualquer profissional que tenha interesse no tema, não necessariamente que seja alguém da área, ele pode se associar. Porque além da gente executar eventos, né, seja para o profissional, seja para o executivo, como a gente tem um evento exclusivo para executivos, né, onde a gente vai tratar de estratégia, o porquê falar da segurança, isso que a gente está falando aqui é o que é tratado em um dia inteiro. Aonde a gente traz empresas, traz profissionais. Assunto tem, né? Exato. Tem muito. E numa linguagem que o executivo precisa entender sem aquele tecniquez, né, que tem, para entender qual que é o perigo e onde que isso vai impactar o seu negócio. E aí, tanto para o profissional que cuida da segurança conhecer melhor o negócio, saber aonde impacta, para ele apontar o que precisa ser feito diante do que a empresa precisa. Porque a gente entender que segurança 100% não existe. Dinheiro infinito para colocar as melhores ferramentas, muito menos. Os melhores profissionais, enfim, dentro da minha empresa, também não, porque não existem profissionais suficientes para toda a demanda que tem.
Então a associação ela tenta calibrar tudo isso, ela tenta harmonizar isso e trazer conhecimento para o profissional para que ele leve para dentro da empresa e a gente comece a trazer também mais conhecimento. Paralelo a isso, a gente traz os fornecedores, né? Patrocinam eventos, patrocinam outras questões e a gente vem desenvolvendo estratégias junto desses parceiros para criar soluções adequadas para nós, diferente do que existe no mercado americano, no mercado europeu, enfim, que consegue ter um poder, né, de investimento alto, mas trazer algumas ferramentas mais adequadas para o nosso padrão. São quantos associados hoje? Hoje nós passamos a faixa de 200 nessa semana, né? Enfim, a gente tem 1 ano e 4 meses com uma associação jurídica estabelecida, né? Então a gente já vê assim um progresso bastante grande, né? Sim. Pessoas não só do estado, mas de outros estados que também estão buscando, né, conhecimento. Então é isso que a associação ela se compete e levar todo esse conhecimento e aí, obviamente, atingir as empresas, né? Sejam fornecedores, sejam clientes, enfim, para que a gente eleve a maturidade delas, né? Vai dar um grande retorno para as empresas, sem dúvida, porque é de novo, né, trazer esse assunto para a pauta, porque eu acredito, né, Charles, também, que muitos profissionais talvez ainda tenham que buscar conhecimento, como vocês Exatamente. já auxiliam e apoiam, mas principalmente as empresas querem isso, né, querem que haja essa especialização, às vezes vai ter que buscar isso dentro de casa, mas que tenha um local onde possa se apoiar e ter troca dessas experiências, que eu sempre digo que é a melhor maneira da gente aprender, né, com essas trocas do que acontece com as empresas, dá essa maturidade maior porque a gente não tem profissionais suficientes. Eu acho que isso que tu trouxeste também é uma realidade que todas as empresas sabem disso, né? Então, talvez tenha que preparar o meu profissional lá da área de tecnologia com esses novos conhecimentos. E não é só técnico, né? Isso que a gente vem trazendo. Hoje, obter conhecimento técnico é fácil. Sim. É muito simples. A gente precisa de um treinamento, é só pedir para o fornecedor, ele vem, ele nos treina, nos dá um certificado e estamos certificados. Mas não é só esse lado, é muito mais o negócio, é muito mais entender o risco, é muito mais ter uma linguagem de como falar com o executivo lá na ponta, de entender esses dois mundos, né? Porque no final das contas está todo mundo no mesmo barco. Perfeito. Todo mundo precisa que o barco ande, porque é aí que a gente vai crescer. Perfeito. E tu falaste antes da dependência tecnológica, né? Se esse profissional que está ali, quando a gente está numa empresa, está negociando alguma tecnologia e questiona para a pessoa, né, se é importante. Não, é super importante, eu não posso ficar um dia, assim, um minuto sem esse sistema. E aí a empresa vai, não, então vamos construir uma super rede para que não haja falha, redundância, como tu falaste também. E aí, quando vai ver na prática, é super importante, mas podia ter ficado algumas horas sem, enfim, o investimento, e aí torna inviável talvez, todos os sistemas são super importantes, mas tem níveis diferentes de utilização onde o que pode ficar sem, né? Então, será que precisa ter redundância? Será que a gente não pode esperar o atendimento daquela tecnologia no SLA dela? Enfim, e é esse tipo de maturidade que a gente precisa ter do profissional, que ele consiga explicar para aquela área da empresa a respeito do quanto ela pode ficar sem ou não, realmente não posso ficar nem um minuto, e aí se cria todos os sistemas necessários para não ficar sem um minuto aquela tecnologia. Então, falar sobre esses assuntos no dia a dia, é do dia a dia que a gente está falando, exato, né? E precisa disso, às vezes, algumas habilidades, porque quem está do outro lado nem sempre entende o que a pessoa está falando. Então, concordo plenamente, esses soft skills de comunicação, por exemplo, né? De explicar o que a pessoa está falando é fundamental, né? E é legal porque assim, quando a gente começa a ter uma maturidade maior, que a gente começa a levar isso dentro da empresa, a empresa começa a criar essa cultura de segurança, essas discussões, elas são muito interessantes. Porque quando a gente faz um BIA, por exemplo, né, uma análise de impacto lá com a pessoa que está lá na ponta, quanto tempo você pode ficar sem sistema? Nem 1 minuto. É assim mesmo. A gente fez isso dentro da empresa e a gente viu assim, área de expedição, por exemplo, dar um exemplo. Não posso ficar 1 minuto sem. Aí quando a gente fez todo o BIA, terminamos, pautamos, enfim, levamos para a direção, a gente perguntou, gente, quanto tempo vocês aceitam ficar sem faturar? E aí começa uma discussão.
Mas por que da pergunta, né? Um conselheiro me pergunta, mas por que da pergunta? Esse tá aqui, porque me disseram que não posso ficar nem um minuto. Não, mas não é isso. Pois é, mas qual é o ponto? O tempo. Qual é o tempo? E aí começa aquela discussão e dificilmente vai sair nessa primeira reunião dizendo que é 1, 2, 4, 10 ou quantas horas ou quantos dias for. Por quê? Porque nem a empresa entende direito quanto tempo ela é resiliente. Sim. Então Às vezes algo falta que dos precisa desenvolver. processos mapeados, né, com Exato. clareza, e estou falando de processos operacionais do dia a dia, né? Isso. Então, mas mais, né, ainda com relação a entender a importância, porque isso é custo. E não tem dinheiro que chegue, como tu falaste muito bem, não tem. Então, ter essa consciência e fazer essas decisões em conjunto é a única forma que a gente tem de superar e ter uma tecnologia suficiente para aquilo que eu preciso, para cada situação, né? Certo. Pessoal, a gente basicamente abordou a maioria dos pontos principais, né? Daria para conversar muito tempo. Mas eu queria mais uma informação de vocês. E até com exemplo, se for o caso. Não precisa dizer o nome de ninguém, né? Mas assim, às vezes as empresas, com um ataque, elas têm efetivamente uma perda financeira, né? Foi um pagamento internacional que foi interceptado e o cara vai ter que pagar 2 vezes, perdeu lá não sei quantos milhões de dólares ou $1.000, enfim. Teve que pagar um resgate de dados, né? Então é prejuízo financeiro na veia, como se diz. Nós temos casos em que as empresas conseguiram recuperar isso. Eu acho, me parece, pelo que vocês falaram aqui, que é extremamente difícil. E ela tem como se precaver, por exemplo, com um seguro para que cubra todas essas despesas que ela tem, esse prejuízo que ela tem? Tem alguma coisa disso? Legal, Rony, tua pergunta. Assim como o Charles comentou antes sobre a saúde, né, da empresa, a pessoa, é como se fosse uma saúde e que busca, como é impossível a gente estar realmente prevenido de todas as doenças, né, que o corpo pode ter. Isso aí a gente já pensa então ter um plano de saúde para poder ajudar nesse momento difícil. E eu acho que o seguro cibernético é uma excelente forma de pensar isso. Até para calcular custos e riscos, né? Se a gente, como talvez a gente calcula valores de investimento de tal tecnologia ou só tem aquela tecnologia, às vezes a empresa vive de riscos, né? Ela toma decisão toda hora com base nos riscos e às vezes ela precisa tomar risco porque é a única solução para aquela dificuldade que ela tem, para a solução, para ganhar a eficiência que ela precisa. Então, às vezes é isso que acontece. E aí o seguro vem como uma solução, ou pelo menos uma mitigação dos prejuízos que ela pode ter. Evidentemente que não é tão simples, né? A contratação sempre tem que avaliar exatamente... Não deve ser toda seguradora. Não é toda seguradora que fornece, tem que avaliar a sua operação, e aí que eu vou trazer, eu acho que uma das coisas que a gente precisa ter a consciência. As seguradoras, elas calculam muito com relação ao teu investimento em relação à segurança. O custo se diz que é muito elevado, justamente porque talvez não tenhamos esses processos muito claros ou investimentos em tecnologias para mitigar, porque a seguradora também sabe qual é o maior risco dela ou menor. Então, o valor do seguro está muito conectado também ao teu investimento. Perfeito. Então, está tudo, e com a tua gestão também de tecnologias, governança. com a tua governança. Então, quando a gente fala quanto vale, né, a tua segurança digital, é isso, porque às vezes tu vai mitigar o máximo possível com treinamentos, com sistemas, né, e ainda pode complementar com uma questão de seguros, onde ela pode vir a reaver, né, os valores gastos com todo o prejuízo que tem, para conseguir depois se ressarcir, né, enfim, isso é uma forma a mais de mitigar, mas a gente sabe que é difícil. A gente, quando avalia contratos, por exemplo, a gente pede até para esses terceiros que tu falaste antes, se daqui a um pouco eles têm algum seguro, por caso deles virem a sofrer alguma... a gente pode exigir de terceiros também esses seguros, né? Mas assim, a gente sabe que isso ainda é um mercado muito iniciante, né? Muito imaturo ainda, mas está iniciando e crescendo porque é
é a forma final, né, de se proteger e de garantir a restituição dos valores, né? Porque pensa uma empresa parada por 5 dias, quando a empresa ela é eficiente, né, Charles? Exato. Um ataque cibernético, por exemplo, é comum muito mais do que isso, 10 dias, 20 dias, com muitas dificuldades de retornar. Então, imagina isso até para quem vai investir naquela empresa, se ela não tiver uma estrutura dessas, ela vai investir numa empresa que vai poder ter todo esse prejuízo. Então, tem diversos benefícios, né, estar seguro também com o seguro cibernético. A gente vê que seguro, ele é mais uma camada, né? Mais uma camada de proteção. Nessa proteção toda, né? Ele não é uma bala de prata, ele não resolve tudo e ele não vai ser barato. É um curativo. Exatamente, exatamente. Até porque assim, quando a gente vai olhar as seguradoras, né? O diagnóstico que elas fazem antes de dar a precificação, ela tem muita análise técnica por trás. Então, como estão os nossos controles, né? E quando a gente fala em controle, esses controles necessariamente não são controles caros. Ele é uma gestão eficiente do que a gente tem. Muitas vezes é uma política bem implementada, né? Uma conscientização que a gente pode fazer com recursos pequenos, muitas vezes, enfim, mas que já trazem algum resultado. Então é ter uma gestão apropriada do que a gente tem, o nosso entendimento como companhia. E aí, obviamente, algumas questões mínimas técnicas, né? A gente falar ali, um anti-malware, existe um pacotinho básico, né? Sim. Onde a gente precisa implementar, né? Tendo aquilo, já começa a ficar sustentável. Não adianta ter só uma ferramenta e querer botar um seguro em cima, que talvez ele vá dar um retorno financeiro porque foi invadido, mas dificilmente ele vai cobrir todo o prejuízo, que não é só o prejuízo da empresa, né? É o prejuízo que a empresa gerou para todo o ecossistema, né? Para os seus fornecedores, para os seus terceiros, clientes, funcionários, enfim. E é bom lembrar que a maior parte dos contratos não ressalva isso. O cumprimento do teu contrato com o teu cliente não vai ser ressalvado por um ataque hacker. Então, tu vai descumprir, os teus contratos permitem atraso nas entregas. Qual é o valor dessas multas? Isso tudo tem que estar, no mínimo, gerido, né? No mínimo consciente do que está acontecendo. Então, de fato, e aí a gente fala muito, né? Que o básico bem feito salva muita coisa, né? Isso tanto na área de tecnologia como nas outras áreas, mas na nossa parte de segurança da informação, né? De privacidade, o básico bem feito já é muita coisa. A gente só tem que calibrar o que é o básico, né? Exato. É um pouco mais do que o básico, na verdade, né? O básico, o que é básico para nós, né? Enfim, é a empresa ter o mínimo de segurança que ela precisa para manter a operação dela. Isso pode ser algo que para uma empresa é X. Protocolo mínimo. Exato. Charles. Exato, toda empresa tem que ter. Né? Toda empresa precisa ter. A gente tem as ferramentas mínimas, né? A gente tem as camadas de segurança que a gente precisa implementar e a gente tem que ter gestão de processo, a gente tem que ter essa mínima gestão de risco, né? A gente tem que entender os nossos impactos, verificar bem contratos, né? Fazer uma avaliação mínima de fornecedores, né? É algo essencial. Perfeito. Pessoal, eu gostei muito da conversa aqui, aprendi pra caramba. E vamos aproveitar então para um recadinho final de cada um. Né? E nesse recado, façam a devida propaganda se as pessoas quiserem conhecer mais sobre o assunto, seguir vocês nas redes, enfim, se vocês conversam, se vocês publicam artigos sobre isso, quem quiser conhecer mais do tema, como faz para se informar. Bárbara, vamos lá. Obrigada, Rony. Também adorei o nosso bate-papo aqui. É o nosso dia a dia, mas conversar sobre isso, verificar o quanto a gente já evoluiu, eu diria, sobre isso, me anima, né, ainda mais a trabalhar com o direito digital, com como a gente pode ajudar as empresas a fazer esse suporte, desde a avaliação, né, dos contratos que tu trouxeste, desde ajudar nas negociações e, infelizmente, se tiver que enfrentar um incidente, né, e de todos os graus, porque às vezes de graus menores também tem suas consequências, a gente precisa agir, mas dizer, eu acho que essa maturidade digital vai ser atingida,
com amor ou com a dor, né? Seja com essas ações da associação ou de outras, ou infelizmente sofrendo alguma situação dessas, mas é importante a gente não deixar de falar sobre o assunto. Isso, e a gestão, né, que a gente sempre comenta na contratação das tecnologias, é onde começa tudo isso, essa gestão na contratação e na negociação, né, do dia a dia das tecnologias, é onde a gente começa a se proteger e criar essa segurança cibernética que a gente precisa nas empresas. Afinal, todas as empresas são empresas de tecnologia hoje em dia, de alguma forma, e elas param, né, se a gente não tiver essa atenção. Obrigada mais uma vez. Minhas redes sociais, né? O Instagram e LinkedIn, Bárbara Ravanello. E agora com os podcasts da DSFcast, né? Que a gente pede que as pessoas acompanhem tanto pelo Spotify quanto pelo YouTube. Perfeito. Obrigada. Charles, muito obrigado. Teu recado final. Imagina, eu que agradeço a oportunidade aqui de estar falando desse tema que realmente é o meu dia a dia, é algo que eu amo, algo que satisfaz, né? Especialmente agora também na própria associação, levando isso, né, a um nível muito maior, né, tendo uma abrangência. A gente tem a ambição aqui de trabalhar o Estado, mas quem sabe no futuro, né, a gente alçar voos aí maiores, enfim, de levar esse conhecimento inclusive para fora daqui, né? Esse tema, a gente também, assim como a Bárbara menciona, é algo importantíssimo. A gente precisa, como a gente comentou, se unir, né? Como empresas, como pessoas, como cidadãos, para que a gente eleve essa maturidade. Não só dentro de casa, mas a minha profissional e, consequentemente, da nossa sociedade e das próprias empresas, né? É isso que a gente vem procurando trazer ali dentro da PCRS. E para obter mais informações, né, pode acessar o nosso site, né, www.apcrs.com.br, ou nas redes sociais também, aí a PCRS, seja no Instagram, seja no LinkedIn, onde a gente tem essas informações. E o meu pessoal pode procurar por Charles Camelo também, vai encontrar ali algumas informações sobre nós. De novo, muito obrigado aqui pela oportunidade de estar com vocês aqui. Maravilha, obrigado pessoal. E convido a todos a seguir a Dupont Spiller Fadanelli nas redes sociais e DSFcast, especialmente no YouTube e Spotify. Vai lá, dá um like, clica lá, compartilha com os amigos. A todos muito obrigado, espero que tenham gostado.